E aí, pessoal, hoje a gente vai dar um mergulho profundo nas realidades médicas, lá no microscópio, e nos impactos gigantescos que uma lesão devastadora pode causar em um time inteiro. O nosso foco nessa análise, a grave ruptura do tendão de Aquiles sofrida pelo Lucas Moura do São Paulo. É uma jornada fascinante e até meio dramática pela anatomia do corpo humano, pela cabeça de um atleta de elite e, claro, pela tática do futebol moderno. A gente vai entender como um único milésimo de segundo é capaz de virar de cabeça para baixo toda a temporada de um clube. Bora lá? O nosso roteiro de hoje vai funcionar meio que em escala. A gente começa olhando de perto a anatomia da lesão no tendão, depois passa pelo fator idade, pela longa linha do tempo de reabilitação, entende o enorme peso psicológico de tudo isso e, por fim, vê o efeito dominó que isso causou na tática do São Paulo. Bom, parte 1. A anatomia da lesão numa visão microscópica. Você sabe o que exatamente acontece dentro da perna do jogador no momento exato do trauma? A biomecânica por trás dessa ruptura é, para dizer o mínimo, assustadora. A definição médica, muito bem explicada pelo Dr. Marco Aurélio Cunha, mostra que a ruptura do tendão de Aquiles é basicamente um rasgo completo de uma faixa de tecido extremamente espessa. É ela que liga o músculo da panturrilha direto no osso do calcanhar. E o detalhe-chave aqui é que isso quase sempre rola durante movimentos explosivos. Sabe aqueles sprints agressivos na diagonal que são a marca registrada de um atacante incisivo? Pois é. E o mais louco, na maioria das vezes, não é um choque com outro jogador, é o movimento do próprio corpo. A relação de causa e efeito aqui é absolutamente dramática. Pensa no seguinte contraste. De um lado, a gente tem a força muscular explosiva absurda gerada por um velocista de elite. Do outro, temos a resistência física do tendão, que por mais forte que seja, tem um limite. Quando a pura explosão do músculo supera a capacidade desse tecido de aguentar o tranco, cara, o músculo simplesmente domina e literalmente explode o seu próprio tendão. É como se o corpo estivesse gerando mais potência do que as próprias peças conseguem suportar. E aí entramos na parte 2, o fator idade e a biologia de um veterano. Acontece que a biomecânica não funciona no vácuo, né? Ela é totalmente influenciada pela realidade biológica. E o desgaste de um atleta veterano é o principal motor por trás desse tipo de colapso. 34. Essa é a idade atual do Lucas Moura. E, curiosamente, é a mesmíssima idade do Neymar, amigo dele de longa data e parceiro de seleções de base, que também está lidando com lesões graves agora. Esse número, 34, é um verdadeiro divisor de águas na carreira de um jogador de alto nível. É aquela fase cruel onde o corpo começa a cobrar a conta e as lesões viram uma rotina incrivelmente mais frequente. O que rola é o seguinte: com o passar do tempo, as fibras que formam o tendão vão perdendo aquela elasticidade natural. Imagina só o impacto de mais de uma década correndo e parando bruscamente no nível profissional. Microtraumas vão se acumulando ali silenciosamente. A biologia é implacável. E a renovação das células fica bem mais lenta nos veteranos, atrapalhando a cicatrização ao longo dos anos. E o detalhe que mais assusta na medicina é isso aqui. Na imensa maioria das vezes, a ruptura acontece com absolutamente zero sinais de alerta. Nada. Sem aviso prévio, sem dor crônica, sem inchaço, o tecido simplesmente não aguenta mais e cede de repente no meio do jogo. O que nos leva à parte 3. A linha do tempo da reabilitação e o longo caminho para a recuperação. Uma vez que o tendão rompe, a mesa de cirurgia é a primeira parada para consertar o estrago. O dia 1 do Lucas já trouxe uma notícia boa, com uma cirurgia super bem sucedida lá no Hospital Albert Einstein. E olha, do ponto de vista médico moderno, esse otimismo faz todo sentido, tá? As técnicas cirúrgicas de hoje têm taxas de sucesso altíssimas para reconstruir a estrutura do tendão. Mas a estrada pela frente exige uma paciência fora do comum. Saca só o cronograma. As primeiras 4 semanas são de repouso absoluto em casa. Rigoroso mesmo só para a cicatrização começar. Depois, dos meses 2 a 5, é pura ralação com fisioterapia intensiva diária, para o corpo reaprender a suportar carga. A expectativa de pisar no gramado de novo fica lá na frente, entre 6 e 8 meses de dedicação exclusiva. Agora, parte 4. O peso psicológico e a reação das redes. A batalha entre a disciplina e a toxicidade. A fisioterapia até conserta o corpo, mas a mente de um veterano é aí que a batalha é realmente decidida. O fardo emocional sobre o atleta é gigantesco.
E a gente tem que destacar o caráter irretocável do Lucas Moura em todo esse processo. Profissionalmente falando, ele mantém uma rotina de treino e recuperação absurdamente disciplinada, tanto no clube quanto na própria casa. Na vida pessoal, ele tem uma base familiar e religiosa muito forte para se apoiar. E sem contar o peso histórico dele, né? O cara foi o protagonista absoluto nos títulos recentes da Copa Sul-Americana e na conquista inédita da Copa do Brasil. Então, além da dor física e da frustração do próprio jogador, que já vinha lutando bravamente contra dores na costela e no joelho, rola um baque emocional enorme na torcida são paulina, que vê o seu grande ídolo recente afastado de uma hora para outra. Só que batendo de frente com todo esse histórico de dedicação pura, entra uma parte muito triste, a toxicidade nas redes sociais. É duro demais ver jornalistas e especialistas esportivos precisando vir a público só para relatar, de forma neutra, os ataques virtuais que estão acontecendo. Acredite se quiser, mas teve gente acusando um atleta machucado de estar, abre aspas, roubando o São Paulo, fecha aspas. Os próprios analistas tiveram que entrar em cena para defender a integridade profissional do jogador. Isso só evidencia como a internet muitas vezes vira um ambiente extremamente hostil, onde a dor física extrema de um atleta é rebatida com ataques totalmente sem sentido à sua ética e caráter. E isso nos leva à parte 5, o impacto tático no São Paulo, o famoso efeito dominó. Saindo um pouco das redes digitais e olhando para o campo. Como uma lesão no tendão de um único jogador vira uma crise tática monumental para o time. É simples, o departamento médico lotou e o elenco derreteu. E não se trata apenas da ruptura do Lucas Moura. Na mesma partida, o Lucas Ramon sofreu estiramento na panturrilha e o Alan Franco no adutor direito. Junta isso com a ausência do Pablo Maia e do Marcos Antônio, a situação fica extrema. Para vocês terem uma ideia, naquele empate de 2-2 contra o Bahia, o São Paulo terminou o jogo de forma dramática, praticamente com 2 jogadores a menos em campo, pura e simplesmente por falta de condições físicas. É um time inteiro brigando com a corda no pescoço contra o próprio limite biológico. Mas, no meio desse caos, aparece uma ironia tática brilhante. De um lado da balança, a equipe sente a falta completa do poder de decisão dos seus craques e encara um elenco severamente enxuto. Do outro lado, brilha o trabalho estrutural da comissão técnica. Mesmo com essa verdadeira tempestade médica acontecendo, as estratégias táticas profundamente organizadas do técnico Roger Machado conseguiram manter o time incrivelmente competitivo. Eles estão lá, segurando uma surpreendente 4ª colocação na tabela, mesmo com mais de 1/3 da temporada já disputado. Obviamente, trabalhar operando com margens tão reduzidas cobra o seu preço em campo. Quando o time inteiro está desfalcado e sob pressão, qualquer erro individual ganha proporções gigantescas. Aquele lance do goleiro Rafael, por exemplo, que tomou a decisão infeliz de dar um tapa na bola para afastar o escanteio em vez de segurar firme, acabou dando de presente o gol de empate do Bahia logo nos acréscimos. Falhas pontuais de técnica ou aquelas pequenas perdas de atenção começam a pipocar com muito mais facilidade quando o físico e o tático de todo mundo estão esticados no limite máximo. E aí, o desenrolar dessa história toda deixa no ar uma provocação bem profunda, a mesma que vários especialistas que acompanham o caso de perto já levantaram. Levando em conta toda essa realidade biológica cruel, os longos 8 meses de uma reabilitação que suga todas as energias e essa carga emocional pesadíssima, a pergunta que fica é: será que tudo isso poderia forçar um veterano superdisciplinado a considerar uma aposentadoria prematura? É um cenário duro, mas que faz a gente refletir bastante sobre os limites reais e implacáveis de quem vive no alto rendimento. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise até o final e até a próxima.